capítulo 4, versículo 23. Depois estaremos lendo também no livro de Atos, capítulo 16, e o verso de número 25, a partir do verso 24. Amém? Enquanto vocês procuram, desde já quero agradecer a oportunidade a qual foi me dada, a responsabilidade de estar ministrando na casa do Senhor. Diz assim, João capítulo 4, a partir do verso 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai o procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Atos capítulo 16. Vou ler a partir do 23 também. Atos capítulo 16, verso 23. Disse assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. Amém? Só de aqui, podeis se assentar em nome de Jesus, glorificando a Deus. Deus nessa noite tem uma palavra para o seu coração. Amém? Meus irmãos, o texto a qual foi lido nesta noite, no livro de João, Jesus está tendo uma conversa ali com a mulher samaritana, e chega a um ponto a qual eles estão conversando, falando, e ela indaga sobre a questão de adoração, e Jesus, ele vai e fala para ela, para aquela mulher, a respeito um pouco ali da adoração. Dentro daquele livro ali tem algumas revelações a qual o Senhor não tinha revelado antes para ninguém, sim, Ele revelou para aquela mulher. E chega ao ponto até mesmo desse ponto da adoração, a qual Ele vai falar que os verdadeiros adoradores, Ele adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E dentro desse texto o Senhor me conduziu até o livro de Atos, que é onde eu vou estar ministrando, é onde eu vou estar falando aqui para os irmãos, pois tem muito a ver comigo, na questão o que a gente temos vivido e também com a igreja, a respeito da adoração, dos momentos a qual nós estamos enfrentando, e não foi diferente na vida de Paulo e de Silas. Possa ser que todos não conhecem a passagem, mas eu creio que a maioria da igreja o conhece. O texto a qual está nos trazendo a memória, está escrito ali no livro de Atos, está falando a respeito de Paulo e Silas, homens que louvavam e adoravam a Deus, estavam firmes na obra e continuaram firmes, fazendo a vontade de Deus, aquilo a qual o Senhor tem ordenado para ele e para os seus demais companheiros. Ministrar a palavra do Senhor e de conta aquelas vidas que estão necessitadas, estão precisando de uma palavra. E chega a um certo ponto que Paulo e Silas, ele chega até aquela cidade, até uma cidade. E logo em seguida, a Bíblia vai nos dizer que ali havia uma jovem adivinhadora, a qual ela dava muito lucro aos seus senhores. E chegado Paulo e Silas dentro daquela cidade, essa mulher, ela vê Paulo e Silas, todos os dias eles levantavam, iam até um lugar de oração, e aquele espírito maligno a qual estava possesso sobre aquela mulher, um espírito de adivinhação, toda vez que ela via os servos de Deus passando, ela falava que eles eram homens de Deus. E chegou a um ponto a qual Paulo, ele teve o discernimento, se incomodou com aquilo, e o Senhor abriu a visão dele para que ele pudesse estar repreendendo aquele espírito maligno, aquele espírito de adivinhação que aquela mulher tinha. E logo em seguida, aquele espírito, ele foi repreendido,
E a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens, os maiorais daquela cidade ali, eles mandaram prender Paulo e Silas, porque eles sabiam o qual seria o lucro que eles recebiam através daquela mulher, através daquele espírito que estava sobre aquela mulher, que era o espírito de adivinhação. Mas quando chegou os servos de Deus ali, homens de Deus dentro daquela cidade, aquele espírito foi repreendido. E eles mandaram prender Paulo e Silas, levaram eles até a praça e começaram a açoitar as costas deles, começaram a bater. E nessa noite talvez você me pergunta, mas por que Paulo e Silas eles foram presos? O Senhor permitiu eles serem açoitados, sendo que eles estavam fazendo a obra para o Senhor, eles estavam pregando a palavra, buscando almas para o reino de Deus. Talvez possa ser isso que aconteça na minha vida, ou até mesmo na vida de vocês. Chega um certo ponto que nós indagamos a Deus por coisas que nós fazemos a Deus, mas chega um certo momento que o Senhor acaba apertando um pouco ali a situação, e você fala, Senhor, mas eu estou fazendo a coisa certa, porque o Senhor permitiu isso. Porque o Senhor tem propósito naquilo que Ele chamou para mim e para você. E nesta noite não é diferente. O Senhor está permitindo eu vir aqui ministrar para o seu coração e te dizer, fique calmo, confie, acredite, creia, pois o Senhor Ele está no controle de tudo. Tudo está no controle das suas mãos. Ei, se Deus mandou você fazer, talvez neste momento você até mesmo chora por uma coisa que você está fazendo certo, mas nas circunstâncias você está até chorando porque tudo não saiu do jeito que você queria. Ei, acredite, confia, pois Deus Ele está no controle de tudo. Deus tinha propósito na vida daqueles homens. Eles foram presos, eles foram açoitados, mas aqui eu também entendo que a Bíblia fala que, na verdade, ele vai falar que eles não estavam presos. Não sei na versão suas, mas vão falar que eles para que eles os guardassem, eles com segurança. É certo que eles estavam dentro de uma cadeia, sim, mas tem a diferença em estar preso e estar guardado. Pois eu creio que quem está preso, ele está preso sobre os laços do inimigo. E quando eles estão guardados pela mão de Deus, eles estão guardados pelo um tempo de Deus na vida de cada um deles. E foi isso que aconteceu, foi diferente com eles. Eles não estavam presos como os teus demais companheiros de prisões, mas sim eles estavam guardados, pois Deus tinha propósito ali dentro daquele lugar com a vida de Paulo e de Silas. E mesmo surrado, mesmo com as suas mãos e os seus pés amarrados, Paulo e Silas com dores, sentindo dor, eles não fizeram diferente. Eles tinham tudo ali para poder murmurar, assim como muitos têm murmurado em cima dessa pandemia, têm usado até mesmo um pouco a situação da pandemia, seja uma enfermidade ou até mesmo uma Covid que chegou até você. Mas é como eu disse, tudo tem um propósito. Talvez se você pegou, é para que Deus possa estar te usando para você falar de Jesus para aquele médico. Talvez você não teve a oportunidade de chegar até aquela pessoa dentro daquele hospital ali, com várias pessoas com mais situações graves do que até mesmo as nossas, as suas situações mais graves. E você vai ter a oportunidade ali de falar um pouco do amor de Deus, de falar que Jesus o ama, de falar, confie e acredite, eu vou estar orando por você. Deus Ele está no controle, para que aquela pessoa que se encontra ali no hospital, nós não sabemos, mas muitas pessoas até mesmo passam na cabeça ao ponto de querer até se matar. Aí Deus vai e permite você se encontrar enfermo para te levar ali dentro daquele lugar, dentro de uma UPA, e chega lá por uma mera ocasiões. Você consegue estar de conta ali com uma pessoa que você nunca viu, e o Espírito do Senhor coloca na sua boca, fala para essa pessoa se aquietar, se acalmar. Alai, comandarás. Pois é assim que Deus trabalha. Ei, não é do meu jeito, não é do jeito que você quer. Apenas acredite, confie, creia.
Creia no Senhor, pois Ele está no controle de tudo. Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. E um verdadeiro adorador, independente de onde ele esteja, independente o que ele esteja passando, ele vai estar adorando. Pois o Senhor nos chamou, foi para isso, foi para pregar o Evangelho, foi para adorar o seu nome. Ei, eu não sei o que você está passando, o que você até mesmo se encontra nesta noite, mas eu creio que você não foi chamado para poder parar no meio do caminho, independente de enfermidades, independente de lutas que aparecerão sobre as suas vidas, independente de perca. Ei, acredite, confie, prossiga, mesmo doendo, mesmo com uma lacuna lá dentro, acredite, pois o nosso Deus, Ele preenche esta lacuna. O nosso Deus, Ele preenche todo vazio que se encontra dentro do seu coração. O nosso Deus, Ele dá força para o fraco. Ele põe de pé aquele que está caído. E na vida de Paulo e Silas não foi diferente. Eles tiraram força da fraqueza e conseguiram estar adorando ao Senhor em meio àquela situação de estar dentro de um cárcere. E ali eles tiveram a oportunidade de louvar e adorar o Senhor. E eles não estavam só, pois a Bíblia nos diz que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Alai, calamandaracé. Ei, o Espírito do Senhor, Ele está sobre esta casa. O Espírito do Senhor, Ele está sobre a sua vida. Ei, não é o pregador que vai fazer você sentir não, mas é você que tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo do Senhor, para que você possa sentir a presença dEle sobre este lugar. A palavra do Senhor está sendo ministrada e o Espírito do Senhor, Ele está sobre a sua vida. O Espírito do Senhor, Ele está sobre este lugar, e aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Erga a sua mão, adore e glorifique ao Senhor, pois o Espírito do Senhor está sobre a casa. Aleluia, oh glória, alamandarás, oh Espírito Santo. Meus irmãos, quero estar compartilhando aqui, não fugindo do texto, já volto para o texto. Exatamente, aproximadamente, mais ou menos, há uns 3 anos atrás, não me recordo, de 3 a 4 anos. Eu lembro que eu se encontrei em uma situação a qual só o Senhor pôde me tirar ali. Uma das, mas essa daí foi uma, a qual o Senhor, foi uma experiência muito grande com o Senhor. Eu acabei me envolvendo em um acidente de bicicleta com o meu filho. E era à noite, e neste dia eu tinha acabado de orar pela uma casa a qual a missionária irmã Sônia tinha alugado. Ela me chamou para que eu pudesse estar indo lá orar, estar ungindo a casa antes dela mudar. Eu fui e orei, e ao sair eu estava indo para a casa da minha prima, junto com o meu irmão e o meu filho Reinhold. Aí, certo momento, a qual nós estávamos descendo, e para ir para a casa dela tem uma ladeira, não é muito longa assim. E apesar do momento que nós estávamos ali pedalando, eu estava indo um pouco rápido, eu e o meu irmão, para ver quem chegava primeiro. A gente estava assim. E chegou a um ponto de uma tragédia, a qual o meu filho, ele estava no quadro da bicicleta, e sem querer, ele sorrindo ali, alegre, mesmo sem saber do perigo a qual pudesse acontecer, por incrível que pareça, o pé dele entrou dentro da roda dianteira. Quando o pé dele entrou dentro da roda dianteira da bicicleta, a bicicleta, ela arremessou eu e ele para frente, ela levantou a traseira e jogou. E nessa que eu caí, eu estourei o meu nariz, quebrei um dente e me deu traumatismo craniano. Eu me recordo, até hoje não tenho muita lembrança daquele momento, mas eu me recordo que eu levantei, entrei dentro da casa da minha prima, e eu sentia que estava sangrando, e eu só lembro no momento que ela perguntou o que era, e eu não sabia explicar. Trouxeram uma toalha para mim, e a partir desse momento aí, graças a Deus, e no momento que eu acordei,
A minha mente, eu já não lembrava de nada, ficava naquele processo de esquecimento. E eu só lembrava do meu filho. Eu ficava perguntando às enfermeiras, como que o Reinhold está? E o Reinhold, como é que ele está? E elas falando, ele está bem, ele está bem. E eu sempre repetindo a mesma coisa. E chegou um momento, logo depois que eu fiquei perguntando, a mente processando isso, por incrível que pareça, naquele momento ali, sem lembrar, sem recordar de nada, o que vinha na minha mente era adorar o Senhor. E eu comecei a adorar o Senhor ali. Eu lembro da música a qual eu cantava, naquele lugar ali, as enfermeiras me limpando. E eu cantando, eu perguntava do Reinhold e cantava. E eu cantava assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E eu pude ver que o Senhor mesmo, naquele lugar, nas condições que eu enfrentava ali, o Senhor, Ele estava comigo. Pois nesse dia a qual eu se encontro aqui em cima deste altar, falando isso, eu poderia não estar aqui, mas o Senhor, Ele teve de misericórdia com a minha vida, com a vida do meu filho, e Ele me trouxe de volta. Aos poucos a minha mente foi voltando, aos poucos eu fui recordando, eu fui lembrando. E é isso que eu digo nesta noite para você, irmãos e irmãs. Independente das suas dores, louve e engrandeça o nome do Senhor. Louve e engrandeça o nome do Senhor, pois um verdadeiro adorador, ele não vai olhar para a circunstância, ainda que o seu problema ele esteja grande. Ei, diga para o seu problema que você tem um Deus maior. Diga para o seu problema que você tem um Deus grande. Diga para a sua enfermidade que o médico ele não cura, mas sim o nosso Deus ele cura. Se o médico falou que você não vai viver, o nosso Deus é Ele que dá a última palavra. É Ele que dá a última palavra. Se o nosso Deus falou, Ele vai viver. Ele vai viver, possa crer, tenha fé, creia que o nosso Deus ele não vai voltar atrás da sua palavra. Você vai viver, você vai estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. E ali eu pude voltar para casa no outro dia, com o rosto muito inchado, mas graças a Deus eu não parei de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Lembra o que eu falei antes sobre Paulo e Silas? Eles estavam fazendo aquilo que o Senhor tinha ordenado, pregar a palavra, fazer a vontade de Deus. E naquela noite do acidente, antes disso, eu tinha ido ali, orei pela casa da missionária Sônia, fiz a vontade de Deus. E por incrível que pareça, aconteceu isso. Eu não me recordo, não lembro dessa enfermeira a qual estava limpando ali os machucados, mas eu creio que Deus, naquele momento ali, Ele começou a falar com ela. Eu creio que essa mulher, até hoje, se ela ainda não se converteu, mas vai chegar um momento a qual o Senhor vai estar abrindo o coração dela, vai estar fazendo ela refletir, ela pensar que ali teve uma pessoa enferma, estava acidentada naquela cama, e naquele momento ali, ele adorava ao Senhor. Então Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Ei, irmão, permita Deus usar a sua vida. Permita Deus usar a sua vida. Seja um adorador de excelência, independente dos teus erros, das suas falhas. Adore e glorifique ao Senhor. Ei, reconheça que você se encontra fraco, reconheça que você precisa da força do Senhor. Paulo e Silas ali, eles reconheceram que eles estavam fracos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam fortes. Aqueles homens não puderam calar a boca deles, eles prenderam os braços e os pés deles, mas jamais calaram a boca de um verdadeiro adorador. Jamais eles vão calar a boca de um verdadeiro adorador.
ainda que possa tampar as nossas bocas, mas dentro do nosso coração, o verdadeiro adorador, ele tem crédito com Deus, ele louva, independente da circunstância, nem que seja em mente, ele vai estar louvando ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai nos relatar que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam louvores e oravam ao Senhor. E de repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de todos. Sabe por quê? Porque aonde o Senhor está, aí há liberdade. Aonde um adorador do Senhor está, aí há liberdade. Paulo e Silas, eles estavam ali dentro daquele cárcere, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Talvez o choro deles durou uma noite toda, ou na verdade, durou uma manhã, uma tarde toda e a metade da noite, assim como o nosso domingo. Hoje talvez você chorou durante o dia, durante a tarde e até mesmo antes de você vir para o culto. E você sabe qual a situação que você está enfrentando, o que você está passando. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer que perto da meia-noite veio um terremoto sobre aquele lugar e todas as cadeias, todas as correntes, elas foram quebradas. E nessa noite não é diferente na sua vida. Ei, o nosso Deus, Ele está trabalhando na sua vida financeira. Ele está jogando por terra todas as correntes, todas as prisões a qual estavam amarrando os seus planos, os seus projetos, a sua empresa de ir para frente, o seu casamento, o seu relacionamento. Nesta noite o Senhor, Ele está jogando por terra. Creia, tenha fé, glorifique, exalte o nome do Senhor, independente da circunstância, das situações. Pois o nosso Deus, Ele tudo pode e Ele tudo faz. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que o carcereiro, ali se encontrava um carcereiro. E quando ele viu aquelas cadeias, as prisões ali, a cadeia, as portas abertas, ele saca a sua espada e tenta se suicidar, tenta se matar, pois eles sabiam que eles tinham que guardar, eles tinham que vigiar Paulo e Silas. Mas Paulo grita em um brado e alto som, para que ele não pudesse fazer nenhum mal a ele, pois todos ali estavam. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus jamais, Ele vai agir de forma errada na vida dos seus. Deus, Ele jamais ia prejudicar aquele carcereiro. E através da vida de Paulo e Silas, dentro daquela circunstância que eles se encontravam, Deus tinha um propósito na vida deles ali dentro, que eles podem orar pela vida daquele carcereiro, pregar a palavra para ele. E a Bíblia vai nos dizer que aquele carcereiro o tomou eles e o levaram para casa. E perguntou o que ele tinha que fazer. Ou seja, para o quê? Para conhecer o Deus que Paulo e Silas serviam. E aquele homem, ele foi liberto. Ele se rendeu aos pés de Cristo. Ele aceitou a Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que ele e a sua casa começaram a servir a Deus. Ali e depois disso, eles foram batizados. O carcereiro cuidou das feridas de Paulo e de Silas. E o nome do Senhor foi glorificado. Agora, se você parar e pensar, se eles não tivessem sido presos, você acha que haveria salvação para a vida daquele carcereiro ou para a vida dos familiares dele? Nós não sabíamos como que ele estava, mas o nosso Deus, Ele sabia, Ele conheceu. Ele conhece o interior.
Assim como Ele conheceu o interior daquele carcereiro, Ele conhece o meu e o seu interior. Então, seja na sua vida, seja na vida do seu familiar, do seu parente, do seu esposo ou esposa, o nosso Deus, Ele conhece. Ele vai criar situações que não vai estar confortável para você. Mas Deus, Ele vai fazer aquilo que há de fazer para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. E quando chegar este momento, você vai pensar e vai lembrar dessa mensagem a qual foi ministrada. Independente que tudo não esteja ocorrendo do jeito que você quer, o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Desde já agradecer a Deus por esta oportunidade. E quero dizer, irmãos, em todo momento, confie, acredite e crê que o Senhor, Ele pode todas as coisas. A pandemia está aí, mas o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Amém? Continue louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E os irmãos louvem o Senhor com as palmas em nome de Jesus. Amém.